Quem diria que um desenho animado fosse atrair tantas pessoas, tantas famílias para os cinemas, como o que aconteceu com o filme Divertidamente? Eu assisti também há alguns dias, né? Já tinha assistido o primeiro filme e já tinha achado bastante bonito. Mas o que aconteceu dessa vez foi até achei surpreendente a quantidade de pessoas, adultos, famílias, indo assistir a esse filme. E por que será que isso acontece? Um desenho animado, não é? Fazer tamanho sucesso. Certamente é porque os desenhos de algum tempo para cá tratam de temas bem mais complexos do que a ingenuidade de outros tempos. E esse filme especificamente vai tratar das questões emocionais, né, da vida interior, que é tão necessária a gente aprender a lidar com ela. E talvez por isso esse, e assim como outros filmes, também tenha atraído a atenção de tanta gente. E pensando nas emoções e na complexidade que é, por vezes, a nossa vida interior, eu me deparei com essa personagem, me deparei com uma personagem na Bíblia pulando e dançando de alegria, e alguns instantes depois morrendo de medo, e logo depois voltando a ficar alegre. De quem será que eu estou falando? É de Davi. Davi que nessa ocasião em que dançou e pulou na frente da arca de Deus, que uniu os tamborins, uniu os instrumentos todos para fazer festa, ele já era rei nesse momento. E me chamou a atenção naquela cena que está em 2 Samuel, capítulo número 6, o quanto se mistura alegria com medo, e daqui a pouco de novo com alegria. A figura de Davi é essa figura que reúne em si muitas características. Talvez por isso ele seja tão querido por muitos. Algumas pessoas até não gostam do Davi, porque consideram que ele errou muito. Então essa também é uma das características complexas do Davi. Ele é uma pessoa que às vezes ele é justo, é injusto, ele reúne, né, essa coisa que é a lira, que é a harpa, que é a poesia, a música, com a espada, com algum tipo de violência. Ele é um líder de guerra e também vai ser um líder carismático que vai reunir as pessoas. Em algum momento ele vai ser rei, mas antes disso ele também foi líder de um grupo de bandidos lá pelo deserto. Enfim, a figura de Davi é uma figura que talvez poucos nomes sejam tão repetidos em toda a Bíblia como o nome de Davi. Talvez poucas pessoas geraram expectativas tão grandes quanto a expectativa de que Davi voltaria, ou de que o trono de Davi, o reino de Davi seria restabelecido. Creio que por isso, queridos e queridas, Davi reúne em si muitas características. Às vezes a gente é ensinado, de algum modo, é educado a reprimir os sentimentos, a reprimir aquilo que a gente pensa ou que a gente sente. A gente, por vezes, constrói o nosso modo de ser, de pensar ou de ver a vida a partir apenas de uma característica. Não sei por que a vida impõe para a gente a escolha: ou você tem que ser da espada, ou você tem que ser da harpa. E o Davi reúne, de algum modo, os dois. Ou você tem que ser da poesia, ou você tem que ser das palavras duras. E o Davi, ele reúne essas duas. Davi não é perfeito nesse sentido moral que a igreja, por vezes, até exige que as pessoas sejam, mas o Davi, ele é perfeito no sentido até da palavra antiga hebraica, ele é completo, ele vive de um modo completo a vida e talvez por isso tenha alcançado tamanha liderança. O aprendizado que eu tiro nesse momento, com esse Davi que uma hora está dançando perto da arca e outra hora se afasta da arca com medo dela, é isso.
aprendamos mais e mais, irmãos e irmãs, a sermos sinceros com aquilo que sentimos. É, aprendamos a, a conversar com as pessoas que nós encontramos confiança sobre aquilo que nós sentimos, sofremos. Encontremos um jeito de expressarmos também a nossa alegria, partilharmos da alegria, partilharmos da tristeza, partilharmos desses sentimentos todos que habitam dentro da gente e que nos ajudam nesse partilhar, a gente encontra também assim a vida mais plena. Que possamos também partilhar com o nosso Deus amigo, o nosso Jesus querido da nossa vida e nele também encontremos saúde, paz, coragem para o viver. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um grande abraço do pastor Pedro, da Igreja Metodista na Lapa, para você.